meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Se por acaso você não estiver bem, permaneça confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz que nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Queridos, a partir desse domingo nós iremos iniciar uma série de sermões denominada Conexões com Deus. E eu preciso ser fiel nesse sentido, transparente, dizendo para você que bastante desse conteúdo foi retirado e adaptado de vários sermões pregados pelo pastor Paulo Mazzoni da Igreja Central de Belo Horizonte. Então eu quero mais uma vez te agradecer, também poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação e rogar que Deus possa te abençoar tremendamente nessa noite, falar ao seu coração e que você seja obediente à voz do Senhor, porque não adianta nada nós ouvirmos a voz de Deus e não colocarmos em prática aquilo que o Senhor requer de nós, espera de nós. Eu queria convidar você a fazer uma breve oração nesse momento e então nós vamos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos conversar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Queremos mais uma vez te agradecer por essa rica oportunidade de juntos, ó Deus, olharmos para a tua palavra e retirarmos dela preciosas lições. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nos usa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Irmãos, nós não somos apenas chamados para crermos em Deus e servi-lo. Nós somos chamados também para ter intimidade com Ele, para conhecê-lo, para ouvir a sua voz, as suas instruções e por conhecê-lo, amá-lo com tudo que temos e somos. Jesus ele deixou isso bem claro quando ele falou com Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. Lucas capítulo 10, verso 42. Querido, ouça o que eu vou dizer para você. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é investir tempo de qualidade em tempo a sós com Deus. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é investir tempo de qualidade em tempo a sós com Deus. Por quê? Porque há certas coisas que Deus quer liberar sobre mim, sobre você, mas Deus só vai fazer isso no lugar secreto. Presta atenção. Queridos, Deus ele reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no lugar secreto com Ele. E se você quiser receber essas coisas, você deverá retirar-se para esse lugar de intimidade e oração. Todas as pessoas na Bíblia que receberam uma direção, uma estratégia, uma palavra de Deus, elas passaram por um momento chave em que Deus encontrou com essas pessoas e mudou completamente a trajetória da vida delas. E um desses momentos, que é o que nós vamos compartilhar nessa noite, talvez um dos mais dramáticos da história de Israel, foi a unção de Jeú como rei. Texto esse descrito lá em 2 Reis, capítulo 9, versos de 1 a 10. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura desse texto. 2 Reis 9, de 1 a 10. O contexto de 2 Reis, capítulo 9, é um tempo sombrio, em especial no Reino do Norte. Israel havia sido liderado por um rei chamado Acabe, e o reinado desse rei foi marcado por toda sorte de pecados, como idolatria, imoralidade sexual, injustiça, opressão, violência, coisas sem precedentes na história. Nós podemos dizer sem dúvidas de que Acabe foi o pior rei do Reino do Norte. O profeta Elias ele já havia confrontado Acabe e Jezabel por diversas vezes, mas quando chegou o tempo, Elias foi elevado aos céus, mas naquele tempo ainda o casal real estava no poder. Deus havia prometido a Elias que livraria Israel na próxima geração através de Eliseu, sucessor de Elias, e através de Jeú, homem que Deus
haveria de escolher para ser rei e restabelecer então a justiça na terra. Quando Jeú foi ungido rei, Acabe já estava morto e seu filho havia assumido o trono, mas a terrível Jezabel ainda reinava na cidade de Jezreel. Então um dia o profeta Eliseu enviou um dos seus discípulos, um dos discípulos dos profetas, para encontrar Jeú na cidade de Ramote-Gileade, onde ele se encontrava com outros comandantes militares para ser ungido como rei em Israel. Jeú recebeu aquela unção de rei e, ao sair da sala interna, ele contou aos seus companheiros tudo que o profeta havia dito. E então logo eles saíram dali, cavalgaram até Jezreel, onde eles mataram o filho de Acabe, que tinha assumido o lugar do pai, o também mau e idólatra rei Jorão. A seguir, Jeú ele entra na cidade de Jezreel e manda matar Jezabel, a bruxa viúva de Acabe, o pior rei de Israel. Em 2 Reis, capítulo 9, versos 4 e 5, quando o jovem profeta ele chega à cidade de Ramote-Gileade, e ele diz a Jeú que havia uma mensagem para ele, por isso ele teria que entrar na casa, ou seja, se dirigir a uma sala interna. Jeú naquele momento não tinha a menor ideia do que Deus iria fazer naquele dia. Ele não tinha a menor ideia de que Deus ele iria transformar a nação em apenas um dia. Eu queria ler com você 2 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, presta atenção, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Presta atenção, isso é importante. Levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará um fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Queridos, é interessante que após décadas então marcadas por opressão, por violência, por imoralidade sexual, por idolatria, por falta de esperança, agora o Reino do Norte estava prestes a passar por uma enorme restauração. Uma grande maldição seria quebrada, então a paz voltaria, a justiça e a liberdade voltariam a reinar sobre o Reino do Norte. E quando você olha para esse texto e você presta atenção, o primeiro passo para que tudo isso acontecesse foi a ação tomada por um homem, Jeú. Para que a mensagem de Deus fosse entregue e a unção de rei recebida, foi necessário que Jeú se levantasse e entrasse na casa, entrasse na sala interna. Era ali no interior da casa, na sala interna, conectado com Deus, que Deus lhe entregaria uma palavra e o ungiria como rei, e assim o destino de toda a nação seria mudado. Eu queria ler junto com você Mateus capítulo 6, verso de número 6. Mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Querido, quando você continua lendo 2 Reis capítulo 9, agora a partir do versículo 11 até o final do capítulo 10, você percebe que uma nação inteira acabou sendo mudada. Uma grande corrente de maldição foi quebrada a partir do momento em que um homem, Jeú, de novo, aceitou o convite para entrar num lugar separado, para ficar a sós com Deus. Presta atenção, se você deseja receber uma direção de Deus, se você deseja entender o que Deus está fazendo, descobrir o seu papel na história, a primeira coisa que você deve fazer é decidir investir tempo para estar a sós com Deus num lugar secreto. Deus estava prestes a mudar a história daquela nação, a mudar tudo, mas a primeira coisa que Deus fez foi chamar um homem para o quarto secreto. E hoje o Senhor Jesus diz para nós, para mim e para você, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Queridos, todas as vezes que Deus pretende se mover numa nação, todas as vezes que Deus pretende fazer algo numa igreja, primeiro Ele chama pessoas para se separarem neste quarto secreto. Porque neste quarto secreto existe uma palavra, existe uma direção, uma estratégia que você só vai encontrar no quarto secreto. Um quarto com a porta fechada, um lugar secreto. É um lugar onde nós nos separamos para ficar a sós com Deus. Você nunca vai descobrir o que Deus tem para você se você não ficar a sós com Ele num lugar secreto. Quem já leu os evangelhos sabe que Jesus ele tinha o hábito de se retirar para lugares onde ali ele podia ficar a sós com o Pai. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Por isso requer que tenhamos uma vida dedicada ao lugar secreto. Olhem para o nosso país. A pandemia trouxe mais fome, mais desemprego, mais confusão nos lares, mais desilusão, mais mortes, mais doenças, mais esfriamento na igreja. É exatamente nesses momentos, meu irmão, minha irmã, que Deus procura homens, mulheres, jovens, adolescentes, para falar com eles num lugar secreto e lhes entregar um plano. Foi no interior de uma casa, numa sala interna, que Jeú respondeu de maneira positiva ao convite de Deus para desempenhar um papel que culminaria com a libertação, com a transformação de Israel. Irmãos, Deus quer se mover na cidade de Guarulhos. Deus quer se mover sobre o bairro Jardim Célia, sobre o bairro onde você mora. Deus quer se mover sobre o Brasil. E Deus começa se movendo, procurando, chamando pessoas para ungí-las, para trabalhar por meio delas. Deus só vai transformar o nosso país, Deus só vai transformar a nossa igreja, Deus só vai transformar a sua família se você que está me ouvindo nesse momento responder de maneira positiva ao chamado do Senhor. Queridos, a questão não é se você tem um chamado ou não. Porque se você que já é crente em Cristo Jesus, você já tem um chamado. Você é sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já é um chamado, meu irmão. Você já é uma chamada, minha irmã. Se você que está me ouvindo, você ainda não é um crente em Cristo Jesus, eu queria dizer para você que você também tem um chamado. Saiba, Jesus morreu na cruz por você também. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele tanto amou o mundo. Você está no mundo? Então Deus te amou. Deus tanto amou o mundo que Ele deu, Ele entregou o seu Filho unigênito, diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem um chamado para o perdão dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, eles nos separam de Deus.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem um chamado para a vida eterna, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Você tem um chamado para uma vida nova. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Então, voltando, a questão não é o chamado, porque todos nós somos chamados. A questão hoje é a sua resposta ao chamado de Deus. Essa é a questão. Eliseu mandou dizer, 2 Reis capítulo 9, versos 2 e 3. Acompanha aí. Eliseu mandou dizer, olha, eu tenho uma mensagem para ti, Jeú, mas eu preciso que você se separe dos seus companheiros. Eu preciso que você esteja sozinho no lugar secreto. Eu preciso que você entre na casa, naquela sala interior. Mateus capítulo 22, verso 14, diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A maneira como eu e você somos escolhidos no reino de Deus, sabe como é? É levantando a mão. É aceitando o convite de Deus para nós nessa noite. É assim que nós nos tornamos pessoas escolhidas por Deus. Queridos, Jesus está aqui conosco nessa noite. Jesus está nesse culto, Jesus está nessa transmissão. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou procurando pessoas. Eu estou procurando pessoas que vão se dar para o quarto secreto. Eu estou procurando pessoas que vão orar por essa igreja. Eu estou procurando pessoas que vão orar pela sua célula, pela sua cidade, pelo seu país. Eu estou procurando pessoas. Eu estou procurando líderes que vão se separar para a minha causa nessa terra, que é de anunciar o evangelho e discipular pessoas. É isso que Jesus está propondo para nós nessa noite. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui nessa noite à procura de pessoas como Jeú, pessoas que vão entrar no quarto secreto e vão ouvir uma palavra que vai mudar o rumo da igreja, que vai mudar o rumo da família, que vai mudar o rumo da sociedade, que vai mudar o rumo do país. Agora, imaginem se acontecer aqui, se hoje acontecer aqui o que aconteceu na parábola do banquete, registrada lá em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, depois você pode acompanhar. Parábola do banquete diz que o rei ele convidou pessoas para o casamento, e as pessoas ficaram dando desculpas. Eu não posso me comprometer porque eu não tenho tempo. Eu não posso me comprometer porque eu tenho medo. Eu não posso me comprometer porque eu não sei fazer. Eu não posso me comprometer porque agora eu estou com outros problemas, a minha cabeça está em outro lugar, etc, etc. Mas eu louvo a Deus porque sempre tem um grupinho que está disposto e que levanta a mão e diz, Jesus, pode contar comigo. Jesus pode contar comigo para mudar a história. Pastor Júlio, pode contar comigo, eu estou junto com você nessa. Irmãos, a razão do porquê muitos são chamados e poucos são escolhidos é porque somente alguns estão dispostos a levantar a sua mão para Deus e para aquilo que o Senhor pretende fazer nesse momento chave da história. Sabe, o que te define nessa terra não é o seu chamado, mas é a sua resposta. É o fato de você levantar a mão ou não para Deus, dizendo, Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu te dou a minha vida para que essas coisas aconteçam. Eu te dou a minha vida para que a sua vontade, meu Pai, se estabeleça nessa terra. Queridos, Deus está chamando uma geração aqui agora, uma geração que esteja disposta a se separar para o quarto secreto de oração, para se dar inteiramente para aquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, esteja disposto para dizer a Jesus nessa noite, Senhor Jesus, eu quero te seguir. Senhor Jesus, eu quero te seguir para o quarto secreto. Mas eu quero aqui fazer uma observação. Quem deseja seguir Jesus para o quarto secreto, para ali ouvir uma palavra de direção, uma estratégia, essa pessoa, ela tem que ter um estilo de vida de quarto secreto.
Ela tem que ter santidade na sua vida. Ela não pode andar de qualquer jeito. Senão ela não vai ouvir essa palavra. Senão Deus não vai falar com ela. Porque lá no quarto secreto existe uma palavra, existe uma direção que você não encontra em nenhum outro lugar. Não é difícil a gente encontrar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus está lá no quarto secreto. Jeú, ele só conheceu o papel dele na história a partir do momento que ele aceitou ir para dentro daquela casa, daquela sala interior, para o lugar secreto. Portanto, se você deseja conhecer qual é o seu papel na história, você precisa investir tempo no lugar secreto. Por quê? Porque é no lugar secreto que começa o avivamento. É o lugar secreto que tudo muda na nossa vida. Conta a história que em 1904 houve um avivamento no país de Gales, liderado por um jovem chamado Evan Roberts, de 26 anos. Por 12 anos, dos 14 aos 26 anos, esse jovem se dedicou intensamente à oração e à palavra. Ele se separou para Deus no lugar secreto. E ali no lugar secreto, Deus falou com ele sobre o avivamento que estava por vir. As orações de Evan Roberts moveram os céus naquela época. Queridos, nós precisamos de uma geração despertada para buscar um avivamento e restauração da nossa nação. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você? E o que Deus tem te chamado para fazer? Quem é você? E o que Deus tem te chamado para fazer? Eu espero que haja clareza nessa resposta. Eu espero que haja confiança nessa sua resposta. Sabe quando há clareza e confiança das nossas respostas a esse tipo de pergunta? Quando a gente ouve as coisas lá no quarto secreto de Deus. Quando Deus fala com a gente no quarto secreto sobre aquilo que Ele quer que a gente faça, há clareza nas nossas respostas. Há confiança. Do contrário, a gente fica confuso. A gente não conhece qual é o nosso papel na história. Queridos, há uma palavra que nós recebemos de Deus no quarto secreto. Mas você tem que ter fé para tomar posse dessa palavra. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Ou seja, se eu permanecer na intimidade com Jesus, perto dele, ele vai declarar as palavras dele para mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quando essas palavras, as palavras de Jesus permanecerem na sua vida, você terá acesso a uma realidade pela fé. Jeú recebeu aquela palavra. Ele tomou posse daquela palavra pela fé. Ele foi consumido pelaquela palavra que ele ouviu no interior daquela casa. E aquela palavra então tornou-se um sonho. Tornou-se uma visão de Deus para ele a respeito do futuro. Aquela palavra não ficou apenas na cabeça. Aquela palavra não ficou apenas na teoria. Aquela palavra tornou-se parte da sua vida. Sabe? Não importava o que ele visse. Não importava o que as pessoas dissessem para Jeú. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. E aquilo lhe bastava. E ele tomou posse e agiu com obediência e fé. E Deus então fez o resto. Queridos, no nosso tempo de oração, talvez você deva estar aí perguntando: mas eu vou para o quarto secreto e lá eu faço o quê? No nosso tempo de oração, ele deve ser cheio das palavras de Deus para nós. Lá no nosso quarto de oração nós deveríamos orar lembrando a Deus das suas promessas que Ele nos fez. Essas coisas devem fazer parte desse nosso relacionamento com Deus. Oração é simples. Oração é ouvir o que Deus quer fazer e voltar para Ele dizendo: olha, Senhor, faça o que o Senhor disse que iria fazer. Faça o que o Senhor disse que iria fazer. Né? Deus diz: olha, eu quero fazer isso no Brasil. E nós tomamos aquilo e dizemos em oração: então Deus, faça isso no Brasil. Queridos, nós precisamos mais do que nunca ser uma igreja totalmente possuída pela palavra de Deus. Uma igreja possuída pela palavra de Deus.
pelas palavras que Deus declara sobre nós. Nós precisamos. E entrar em oração, com fé, na palavra dele. Uma fé conectada por aquilo que ele falou. Quando a gente caminha assim, a gente não fica abalado. Quando nós caminhamos dessa forma, nós não somos tirados da nossa posição de confiança. Sabe por quê? Porque a gente tem certeza que Deus falou conosco e a gente crê. Não, Deus falou comigo. Deus requer isso de mim. Então eu vou, eu creio. Nós não andamos por vista, irmãos. Nós temos que andar por fé. A fé, ela é vista. Ela é conectada. Ou melhor, ela é colocada em prática quando a gente está conectado com Deus lá no quarto secreto. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, creia na palavra dele. Creia que a palavra dele virá a você no quarto secreto. E na leitura da Bíblia. Creia que você vai ouvir a voz de Deus dessa forma. Se você se retirar para o quarto secreto. Se você começar a dar valor à leitura da palavra. Eu quero concluir. Apesar da pandemia e de todas as dificuldades que ela trouxe, eu também não tenho dúvidas de que Deus quer se mover através da nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Eu não tenho dúvidas de que, apesar de tudo, Deus quer ainda mais usar a sua igreja. Então, eu creio que se você que está aqui me ouvindo nessa noite, se você está aqui me ouvindo, é porque hoje Deus está chamando pessoas para se separarem para Ele. É isso que significa a santidade, ser separado para Deus. Deus está procurando por aqueles que se levantarão. Deus está procurando por aqueles que levantarão as suas mãos para Ele, para serem escolhidos. Deus está procurando por aqueles que irão se separar para Ele, que irão derramar a sua vida no lugar secreto para receber uma palavra que só se encontra neste lugar. Uma palavra que tem poder para transformar pessoas, famílias e até toda uma nação. Irmãos, o avivamento ele nunca começou com as massas, mas entre poucos que levantaram as suas mãos para Deus. Então eu quero, em nome de Jesus, pare, preste atenção, pare e escute o que Deus está falando para você. Eu tenho uma palavra para você. Mas o que é requerido de você é que você se levante da sua roda de amigos e companheiros e se separe para mim. É isso que Deus está falando para você. Eu tenho uma palavra, mas você precisa se separar da sua roda de amigos e companheiros, sabe? E entrar no lugar secreto. Se você, nesse momento, está ouvindo o Senhor te chamar, se você está entendendo que essa palavra é para você, que você tem que se separar para o quarto secreto, eu quero que você fique de pé agora. Fica de pé. Fica de pé e levanta as suas mãos para o alto, dizendo, Senhor, pode contar comigo. Eu ouvi a sua voz. Eu levanto as mãos. Eu estou dizendo sim para o Senhor. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu vou fazer essa oração e peço que você repita comigo essa oração. Senhor, eu me comprometo contigo para o chamado à oração e ao quarto secreto. Deus, por favor, encontra comigo no lugar secreto. Me dê uma palavra, me dê uma direção, me dê uma estratégia que mude a história da minha vida, a história da minha igreja, a história da minha família, a história da minha empresa, a história dessa cidade, a história dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela rica oportunidade que você me deu de juntos compartilharmos a palavra. Que Deus te abençoe. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus.